Boa noite a todos. Dando continuidade, ao Evangelho segundo o Espiritismo, do Kardec. A minha palestra é sobre o capítulo 2, que se intitula Meu Reino Não É Deste Mundo. O subtítulo, eu vou abordar a vida futura, a realeza de Jesus, ponto de vista e uma realeza terrestre. Introdução. O reino de que falava Jesus não é de caráter material, constituído de riqueza e poder. É um reino de paz e fraternidade. Aqui têm acesso os espíritos que vivem de acordo com a lei de Deus transmitida em seu Evangelho. O objetivo desse tema é mostrar que a essência da vida está além da existência física. Então, para entender essa passagem bíblica, Kardec começa a estruturar esse capítulo através da passagem evangélica que está no Evangelho de João, capítulo 18. Mas eu resolvi ir à origem desse capítulo, que está na Bíblia Sagrada. No começo do capítulo 18, quando descreve a prisão de Jesus no horto das Oliveiras, no jardim de Getsemane. Então, Jesus foi preso, foi levado à casa de Anás. Da casa de Anás, Anás era o sogro do sumo sacerdote, Caifás. Então, Anás manda Jesus para Caifás, para ser julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio é uma assembleia religiosa judaica daquele tempo, que governava e julgava o povo judeu de acordo com as leis de Moisés e as tradições judaicas. Jesus passa a noite ali sendo interrogado, sendo acusado, só que ele fica calado, ele não responde. Na manhã de sexta-feira, Caifás envia Jesus ao pretório. O pretório é um tribunal que ficava nessa torre Antônia, ou Forte Antônio. E esse local é um local de muita segurança, onde ficava o poder executivo, legislativo, o judiciário, onde ficava a Casa da Moeda, onde ficavam os templos, onde ficavam os governadores, os reis, quando vinham a Jerusalém. E esse ambiente é considerado um ambiente pagão. Então, o pessoal que levou Jesus até lá, eles não entraram, deixaram Jesus lá. E Pilatos é que vai até Jesus, porque eles não queriam se tornar impuros. Uma falsa moral, porque se eles estavam condenando uma pessoa inocente, não poderia entrar nesse ambiente, porque eles se tornariam impuros. E aí, nesse local, acontece o diálogo de Jesus com Pilatos. Então, Pilatos entra, ele que vai até Jesus, e pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse na mão dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: então você é rei? E Jesus respondeu: você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade, ouve a minha voz. Então, aqui eu coloquei umas fotos da Torre Antônia, a visão que se tinha da Fortaleza Antônia, ou Torre Antônia. O que Jesus esclareceu com esse diálogo, que a verdadeira vida não está na terra, mas sim no reino espiritual, no reino dos céus, na pátria espiritual. E quando ele fala que por enquanto a terra não pertence ao seu reino, o que ele quis dizer com isso? Quis dizer que aqui ainda falta muito amor, muita fraternidade, falta o bem, falta a tolerância, falta a humildade, falta a compaixão.
por isso a terra ainda não pertence ao seu reino. E qual que era a missão, né, de Jesus? Testemunhar a verdade, testemunhar, né, a verdadeira vida na pátria espiritual, mostrar que a gente está aqui só de passagem. Jesus nos ensina que somos espíritos imortais, criados para aventurar que só o seu reino nos possibilita. A vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento na eternidade. Ou seja, a gente está aqui para se aperfeiçoar, para aprender. E a vida principal é na eternidade. O reino de que falava Jesus não é de caráter material, constituído de riqueza e poder. É um reino de paz, fraternidade, a que têm acesso os espíritos que vivem de acordo com a lei de Deus. Kardec pergunta, né, aos espíritos, na questão 1018, em que sentido se deve entender meu reino não é deste mundo? Em sentido figurado. O Cristo queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. A vida futura, né? Por essas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Ou seja, a gente deve se preocupar com a vida espiritual e não com essa vida material. Sem a vida futura, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Todas as parábolas, passagens falam de julgamentos e de avaliações, cujo resultado será alegria ou ranger de dentes. Então, todas as parábolas que Jesus falava, então ele falava dessas avaliações, desse julgamento, e o resultado vai ser, ou você vai para um lugar bom, vai ficar feliz, ou vai para um lugar não tão bom assim, e vai o ranger de dentes ali. A vida futura deve ser considerada o principal ensinamento de Jesus. Ela deve ser meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Aqui eu achei uma fala, né, do Chico. Sobre a Terra, tudo é ilusão, tudo passa. Tudo se transforma de um instante para outro. O que conta é o que guardamos dentro de nós. Tudo mais há de ficar com o corpo, que se desfará em pó. Ou seja, tudo que a gente tem dentro da gente, tudo que a gente tem dentro da gente é o que a gente vai levar, né? O que o espírito guarda. A parte material vai ficar tudo aqui. Isso tudo vai se desfazer em pó. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Ou seja, tudo que a gente fizer aqui vai ter uma consequência na vida espiritual. Então, se você foi bom ou se você foi ruim, isso vai ter uma consequência. É a vida espiritual que você vai ter, ou boa ou ruim. Os judeus não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Quem são os anjos? São os espíritos puros que já passaram por várias reencarnações, que já evoluíram tudo que se precisava. Mais tarde, Jesus veio ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso e onde os bons que procuram seguir seus mandamentos encontram sua recompensa. Esse outro mundo é um mundo espiritual para onde Jesus retorna após deixar a terra. Então, ele vem mostrar que a vida não acaba, né, com a morte. Ele vem mostrar que
após o desencarne, morre-se a matéria, mas o espírito continua vivo e que tem um outro mundo onde esse espírito vai habitar. Com o espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza. É uma realidade material demonstrada pelos fatos. São as testemunhas oculares que vêm descrevê-las em todas as suas faces e em todos os seus detalhes. Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura, onde através de sucessivas reencarnações será possível resgatar nossos erros. Ou seja, a gente vai voltar aqui muitas e muitas vezes para resgatar tudo aquilo que a gente fez de errado. Cada ser tem a sua história, seus desafios para enfrentar. Então, ao desencarnar, será nos apresentado a vida espiritual que somos merecedores. Ou seja, então vai depender do que a gente fizer, é a vida espiritual que a gente vai ter. Sócrates já falava, né, se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam cancelado todas as maldades, não apenas de seu corpo, mas também de sua alma. Então, se a morte fosse o fim, tanto da vida material quanto do espírito, você não teria que prestar conta das coisas que você fez aqui. Você não teria que responder pelas maldades que você fez. Então, se a morte fosse o fim, acabaria tudo. Só que não é assim. Você vai responder por tudo que você fizer, seja o bem ou seja o mal. Por que a vida futura era o objetivo de preocupação de Jesus? Porque sem a vida futura, a maior parte de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não as compreende. A dúvida sobre a vida futura atrapalha, né, o progresso da alma. Todos os esforços são concentrados na vida presente. E a dificuldade, né, que a gente tem de compreender, né, a utilidade do sofrimento, de compreender que tudo é passageiro, que tudo é temporário, nos torna, né, escravo, né, dos prazeres e da matéria. A gente fica pensando só nessa vida, né, e acaba se esquecendo, né, da vida espiritual. E com isso, a gente acaba se tornando escravo, tanto dos prazeres quanto da matéria. A pátria espiritual e a pátria material é uma contrária à outra, né? E, a lógica, né, humana é uma e a lógica de Deus é outra. São dois mundos com valores muito diferentes, né? Valores contrários. A pátria espiritual se prega a abnegação, a humildade, né, a benevolência, a prática da caridade, a prática do amor incondicional. Já na pátria material, né, na pátria terrestre, se fala muito nos bens materiais, o dinheiro, o poder, a beleza física, né? E quando você chegar, né, do outro lado lá, né, na pátria espiritual, não vão te perguntar, né, quem você era, nem que posição você ocupava, nem os bens que você tinha aqui, mas vão te perguntar, né, quais foram os bens que você fez, quantas lágrimas você enxugou. E para se chegar nessa pátria espiritual, não pense que você vai encontrar caminhos floridos, você vai encontrar caminhos cheios de espinho, cheios de percalços, para você ultrapassar, porque tudo isso faz parte para o nosso melhoramento, né, para o nosso aperfeiçoamento. A realeza, né, de Jesus. Para entender, a palavra reino na terra, ela evoca a ideia de rei, reinado, pessoa poderosa, senhor, né, de muitos domínios e muitos súditos. Já em termo religioso, ela se transforma no reino de Deus, né? O tema central das pregações de Jesus.
que Jesus falava, né, no reino do meu Pai, casa de meu Pai. Então, era o tema central de suas pregações. Ele falava desse reino espiritual. Para a gente entender por que Pilatos pergunta para ele, né, se ele era o rei dos judeus. Então, quando ele entra em Jerusalém, e eles vêm, né, com os ramos de palmeiras ao seu encontro, cantando, né, Rosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é o rei de Israel, eles imaginavam, né, os seguidores dele imaginavam que ali estava o libertador de Israel, que ele tinha sido enviado por Deus com poderes para libertar todo o povo hebraico. Eles não tinham essa noção que Jesus veio aqui para ser um rei espiritual e não um rei terrestre. Eles não tinham essa noção. E aí dá para se compreender, né, por que Pilatos pergunta se ele era o rei dos judeus, e ele responde, meu reino não é deste mundo. E também o porquê deles quererem crucificar Jesus, porque eles tinham, tipo assim, na cabeça deles, eles pensavam que ele tinha vindo para tomar o poder deles. Eles não entendiam que Jesus não veio aqui para tomar o poder deles. Então, o que eu falei, a realeza, né, de Jesus é uma realeza moral ou de mérito pessoal, imperecível. Se prolonga e se mantém o seu poder, sobretudo após a morte. E a realeza terrestre, ela acaba, morreu, acabou. Você não vai continuar sendo rei na espiritualidade. Já a realeza moral, você vai levar ela para a espiritualidade. Então, a razão, né, de Jesus dizer, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Os aspectos práticos, né, da realeza de Jesus representa, né, o esforço na prática do bem, na paciência, antes os infortúnios. Pois quando isso faz parte intrínseca da alma humana, ela transporta-se para outro mundo, um mundo totalmente diferente, né, da mesquinharia, do mundo material, que ainda domina a maioria dos seres humanos. E o que a gente deve fazer, né, para se chegar ao reino, né, que Jesus falava? A gente precisa trabalhar pela nossa melhora intelectual e moral. Precisamos trabalhar para conseguir os verdadeiros tesouros, né, que a traça e a ferrugem não corrói. Precisamos evoluir pela ação do nosso esforço e vontade. Precisamos ser reconhecidos por Deus e não pelos homens. Esse reconhecimento dos homens não vão nos adiantar de nada na espiritualidade. E é muito importante também que a gente tome consciência da necessidade da reforma íntima. A gente transformar os nossos vícios em virtudes, da gente se analisar todo dia e ver tudo aquilo que a gente está fazendo de errado e, tipo, parar de fazer as coisas erradas, parar de errar, se analisar todo dia o que a gente tem feito de errado e melhorar. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável do futuro. Essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda o ponto de vista sobre o qual ele examina a vida terrestre. Então, quando você passa a ter consciência de que tudo aqui é uma passagem, tudo aqui é temporário, você adquire uma outra consciência com relação à vida espiritual. A vida espiritual, né, ela é indefinida, ou seja, ela não se acaba. As vicissitudes e tribulações da vida não são mais do que incidentes para quem recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de um estágio mais feliz. Ou seja, todas as tribulações que a gente passa, todos os percalços que a gente enfrenta, isso é de curta duração. E logo em seguida vem um estágio um pouco mais feliz. E o Chico fala, né, que os anjos, que são espíritos puros, têm muita pena de nós, porque eles já passaram por todo esse sofrimento que estamos passando. Só que não existe outra maneira de evoluir. Temos que passar pela fieira
da ignorância e do sofrimento. Então, temos que passar por tudo isso para nos tornar espíritos melhores. Instruções dos espíritos e a realeza terrestre. Então, o Espiritismo veio completar, o ensinamento de Jesus, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Então, Jesus, num primeiro momento, ele já vem mostrando, que existe um outro mundo espiritual, mas ele falou de uma forma bem simples, porque os homens daquela época não tinham condições, de compreender, se ele falasse de uma forma mais completa. Aí a doutrina espírita vem completar, esse ensinamento de Jesus. A vida futura deixa de ser simples artigo de fé, simples hipótese. A vida futura, para o Espiritismo, torna-se uma realidade que os fatos demonstram por testemunhas oculares que as descrevem. Ou seja, quando os Espíritos vêm e nos mostram como é a vida espiritual, então eles estão provando que essa vida espiritual existe de fato. O Espiritismo recorda e explica os ensinamentos de Jesus. A vida terrena não é um fim em si mesmo, mas um meio cujo fim é desenvolver as nossas potencialidades. Através da reencarnação, a vida nos dá tarefa compatível com a nossa capacidade. Quando as realizamos, trabalhamos para a nossa evolução espiritual. Ou seja, quando a gente vem aqui, que a gente tem um plano reencarnatório, a gente veio cumprir uma missão. E é nos dado tarefas compatíveis com a nossa capacidade. Quando a gente consegue cumprir essas tarefas, há a nossa evolução espiritual, há a nossa melhora. Conclusão. A gente conclui, que tem dois tipos de mundo, O mundo corporal, composto pelos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, composto pelos espíritos desencarnados. A imortalidade da alma, é uma das importantes revelações para a humanidade, assegurando, o futuro espiritual. A imortalidade da alma foi ensinada por todas as doutrinas espiritualistas, mas coube ao Espiritismo confirmar e comprovar através de fatos a sua realidade. O mundo espiritual é a nossa verdadeira morada, portanto o espírito se afasta dele temporariamente para reencarnar. O plano espiritual não está circunscrito em uma determinada região, ele interpenetra as esferas físicas em todo lugar, encontra-se espíritos desencarnados. Então aqui está cheio de espíritos desencarnados, a gente aqui não vê. Após cada existência corpórea, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde sente-se feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que haja praticado. Faz-se necessário aprimorar a conduta moral, educando a linguagem, os atos, as emoções e sentimentos, para fazer jus à companhia dos espíritos amigos e protetor que nos acompanha nessa encarnação. Então, pensemos, reflitamos e evoquemos a vida futura, mas não nos esqueçamos de viver plenamente o dia que passa, pois é este que trará a recompensa da felicidade dos bem-aventurados. O que eu tinha para passar para vocês era isso. Boa noite.